E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan e nessa videoaula aqui, ó, a parte 2 aí do caderno do aluno, quarto bimestre, terceira série do ensino médio, o assunto é estatística, medidas de tendência central. Vamos aqui, ó, atividade 2, porque a atividade 1 já tá no vídeo anterior, hein? É só procurar aqui na playlist do caderno do aluno, quarto bimestre. Em um ambulatório médico, no mês de fevereiro, foram atendidos pacientes pela oftalmologia e durante os 10 primeiros dias, o número de atendimentos diários estão expressos na tabela abaixo. A tabela aqui com o número de atendimentos por dia, né? Em 10 dias. Ele pede qual a média de atendimentos diários, qual é a mediana e qual a moda. Então, justamente são as medidas de tendência central. Bom, para começar aqui o exercício, né, nós temos que organizar esses dados aqui da tabela em row. O que significa row? Row nada mais é do que colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Então aqui, primeiramente, vamos colocar aqui os dados em row. Então aqui está, começando ali pelo menor, né? Vou colocar em ordem crescente, tá? Poderia ser decrescente também. Então comecei aqui pelo 100, tem duas vezes o 100, então 100 novamente. Depois nós temos o 115. Depois o 119. Então estou colocando em ordem crescente. Isso é row. 123. Depois 123 de novo, mais uma vez. São 3 elementos iguais, tá? Depois o 135. Finalmente aqui o 140 e o 141. Pronto. Então estamos com os nossos elementos aqui, os dados organizados em ordem crescente, tá? Ou seja, o row. Pois bem, agora é o seguinte, vamos calcular a média, né? Começar pela média, então. Então, a média aritmética, né, que é o que a gente está vendo aqui, média aritmética, é dada por, né, ó, o símbolo aqui, ó, média aritmética, x com traço em cima. Então, vai ser a soma de todos os elementos, né? Então, nós temos 100 vezes 2, né? Porque nós temos dois elementos ali com valor 100, mais 115, mais 119, mais 123 vezes 3, mais 135, com mais 140, com mais 141, tá? Depois que a gente somou todos os elementos, nós vamos dividir pela quantidade, são 10. São 10 elementos, né? Fazendo essa conta aí, então, vamos lá na calculadora, que é mais rápido. 100 vezes 2 mais 115 mais 119 mais 123 vezes 3 mais 135 mais 140 mais 141. Deu 1.219, tá? 1.219. E agora vamos dividir isso daí por 10. Então, 1.219 dividido por 10 vai dar, então, 121,9. Essa foi a média de atendimentos durante esses 10 dias aí. Agora, o item B, mediana. O que é a mediana? Mediana é o elemento central, tá? Depois que a gente coloca eles em ordem, nós verificamos quem está no meio dos elementos aqui, ó. Então, nós temos 10 elementos. Nesse caso, não vai ter um elemento central, tá? E aí, como é que a gente calcula a mediana? A mediana vai ser, então, a média dos dois elementos centrais, tá? Então, nós vamos calcular a média entre esses dois elementos centrais aqui, ó. Veja, nós temos 1, 2, 3, 4 para cá, para a direita, 4 para a esquerda, então nós temos esses dois elementos no meio. Então, a gente vai somar esses dois e dividir por 2, mas como eles são iguais, né? Os dois são 123, a metade, então, vai dar exatamente 123, tá? Então, a mediana, vamos chamar de mediana, MD, chamar de MD, tá? MD mediana, moda eu vou chamar de MO. Então, MD vai ser 123. Ó, vou fazer a conta porque poderia ser que esses dois não fossem iguais, tá? Aí teria que fazer a conta aqui para saber o valor. Como eles são iguais, a média vai dar o próprio 123. Mas é assim que calcula em casos de número de elementos pares. Se for número de elementos ímpar, quando você colocar eles na ordem, sempre vai ter alguém no meio deles, tá?
quando for ímpar. Quando for par, você tem que fazer como eu fiz aqui, a média dos dois centrais. Por último aí com a moda. A moda é o mais simples de todos, né? A moda é aquele que mais aparece. Então, o elemento que mais apareceu aqui, ó, que mais repetiu foi o 123. Então, a moda que eu vou chamar de MO, 123. Por que 123? Porque ele é o que mais aparece. Apareceu 3 vezes, tá? O 100 apareceu apenas 2. Então, essa é a moda. Muito bem, atividade 3, adaptada do Enem 2012. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Então, nós queremos saber a mediana, tá? Então, mediana, ele só quer a parte inteira da mediana. Então, o que acontece? Para a gente calcular a mediana, como eu disse, nós temos que colocar os dados em ordem, tá? Ou seja, em rol. Então, vamos pegar esses dados aí do gráfico e colocar na ordem. Então, vamos colocar os dados em rol. Vamos começar pelo menor, ó. 181.419. Como a gente só quer a parte inteira, podemos o quê? Simplesmente colocar só a parte inteira desses números aqui. Na verdade, como aqui é a psique era vírgula, mas você esquece. Bom, então vamos organizar esses dados aqui em rol. Então nós temos aqui primeiro 181.419. Depois 181.796. Então já foi esse, já foi esse. Depois nós temos aqui, ó, 204.804. Depois desse aqui nós temos o 209.426. Depois desse nós temos o 212.962. Depois nós temos o 246, não é isso? 246.876. E depois nós temos o 266, 266.415. Depois nós temos o 298.298.041. E aí nós temos o 299.415. E por último nós temos ali, ó, 305.068. 305.068, tá? Então tá aqui a distribuição deles na ordem crescente. Então veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 meses. 10 meses, tá? Então são 10 números aqui. Se são 10 números, nós não temos um central, nós temos dois. Então nós temos que localizar esses dois centrais e calcular a média entre eles, tá? Então vamos colocar aqui, ó, mediana, então. A mediana, que eu vou chamar de MD, vai ser igual a os termos centrais, ou seja, o 5 e o 6, não é isso? O 5 e o 6 são os termos que estão no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 e o 6. Se eu pegar o 5 e 6, ó, vai sobrar 4 para um lado, 4 para o outro. Então, eles são os termos centrais, o 5 e o 6. Lembrando que isso aí é a posição deles, tá? 5 e 6, posição dos centrais. Então, nós temos que calcular 212.962 mais 246.876. Então, é a média desses dois aqui. Na calculadora, rapidamente, então, nós temos 212.962 mais 246.876 igual. Bom, então a mediana deu 229.919. Essa é a mediana.
Atividade 4. Vamos relacionar a medida da tendência central média e as medidas de dispersão que indicam o quão distantes estão os dados que geraram uma média, quando comparados com a própria média. Imagine a seguinte situação. Em uma escola, Marcelo teve notas na prova de matemática 7, 6,5, 8 e 4,5. E nas mesmas provas, Malcolm obteve 2, 4,5, 9,5 e 10. Qual foi a média de cada estudante? Então, nesse caso aqui, vamos começar com o Marcelo. Então, a média do Marcelo vai ser igual a, soma tudo aqui, ó, 7 mais 6,5 mais 8 mais 4,5, 7 mais 6,5 mais 8 mais 4,5. Somamos isso daí e dividimos pelo total de notas, né? 1, 2, 3, 4. São 4 notas. Então, a média aí, fazendo aqui rapidamente a calculadora, 7 mais 6,5 mais 8 mais 4,5 deu 26, dividido por 4. 6,5 é a média do Marcelo. 6,5. Já a média do Malcolm, a média do Malcolm vai ser o seguinte. Vamos somar aqui, ó, 2 mais 4,5 mais 9,5 mais 10. Dividir por 4, né, que é o total de notas aí. Então, nós temos 2 mais 4,5 mais 9,5 mais 10. 26 também. Dividido por 2. Então, a média deu a mesma, né? 6,5. Então, a mesma média com notas diferentes, tá? Então, qual estudante você considera que teve maior desempenho? Justifique a sua resposta. Então, nós temos que fazer o quê, ó? Vamos comparar com as medidas de dispersão, né? Então, a gente vai tirar as diferenças entre as notas e a média de cada um, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o desvio padrão. Vou comparar o desvio padrão, tá? Entre os dois estudantes para ver quem foi o melhor. Quem teve o melhor desempenho. Então, nós temos aqui, ó. Desvio padrão vai ser igual a... Bom, para comparar então as notas, o desempenho desses estudantes, vamos primeiro calcular aqui o desvio médio. Tá? O desvio médio entre eles, tá? Então, o desvio médio do menino aqui, como é que chama? Do Marcelo. Então, como é que a gente calcula o desvio médio? A gente vai fazer a somatória de todos os desvios aqui, ó. Pega a média, subtrai das notas. Então, vamos somar isso daqui, ó. 6,5 menos 6,5. Então, pegando a média e subtraindo cada uma das notas. E somando aqui, ó, as diferenças, tá? Em módulo, porque se não colocar em módulo, elas vão se cancelar, tá? Vai dar zero sempre. Então, por isso que a gente usa módulo, para dar positivo. Então, 6,5 menos 8 mais 6,5 menos 4,5. Tudo isso aqui em módulo, como é o desvio médio, né? Nós vamos dividir isso daqui pelo total, que é 4. São 4 desvios aí. Fazendo então na nossa calculadora, nós temos então... Bom, então aqui a soma das diferenças aqui deu 4, né? Dividido por 4. Então o desvio médio aí deu 1. Tá? Esse é o desvio médio do Marcelo. Vamos ver o desvio médio do Marcos. Talvez seja necessário utilizar uma outra medida de dispersão, tá? Então vamos ver o que a gente obtém aqui com esses dois desvios médios. Então agora aqui com as notas como é que chama? Do Malcolm, 6,5 menos 2, mais 6,5 menos 4,5, mais
6,5 menos 9,5 mais 6,5 menos 10. Soma tudo aí e divide por 4. Vamos comparar então o desvio médio, tá? Quer dizer o quê? Quem teve maior variação nas notas. Então, vamos ver aqui. 6,5 menos. Então aqui a soma dos desvios aqui deu 13. Dividido por 4 deu aí 3,25. Ou seja, 3,25 quer dizer que as notas do menino aqui, do Malcolm, oscilou mais, né? Ele não teve uma regularidade, ele teve uns picos, né? Foi bem e mal. Teve uns picos aí de desempenho. Então, podemos dizer que esse cara aqui, ele teve um desempenho menor, né? Inferior aí ao primeiro aluno lá, que teve sempre manteve uma regularidade, né? Com notas boas, né? E deu uma pequena caída aí, tem apenas uma vermelha. Então, apesar de ter a mesma média, podemos concluir que o Malcolm ele teve um desempenho pior, porque ele teve mais oscilações nas notas, tá? Tirou mais notas vermelhas. Depois ele recuperou ali no finalzinho. Tá? Se bem que nós consideramos isso como professores, né? O desempenho do Malcolm foi melhor do que o do Marcelo. Por quê? Porque ele estava mal e conseguiu recuperar no final. Agora, o Marcelo estava bem e deu uma relaxada. Então, para nós, o Marcelo vacilou, tá? Mas para o exercício aqui, no exercício, quem teve melhor desempenho foi o Marcelo, porque ele teve menor oscilação aí, menor quantidade de notas ruins, né? Menor desvio aqui entre a média e as notas. Então, vou ficar só com o desvio médio, tá? Mas poderia também calcular o desvio padrão aí, a variância também, que ia ajudar você a chegar na mesma conclusão. Atividade 5. Uma forma de analisar de modo mais apurado o desempenho dos estudantes acima é por meio das medidas de dispersão, e a primeira que podemos tratar é a amplitude, que nada mais é do que a diferença entre a maior e a menor nota de cada aluno. Temos então que Marcelo teve em suas notas uma amplitude de 7 menos 4,5, 3,5, e Malcolm teve amplitude de 8. Embora as médias tenham sido as mesmas, nota-se que Marcelo teve uma menor variação, amplitude em suas notas do que Malcolm. Com base na amplitude de notas apresentadas na situação acima, você pode agora dizer que qual aluno teve maior desempenho? Por quê? Bom, então eu mantenho aqui meu voto. Quem teve maior desempenho foi o que teve menor amplitude aqui nas notas. Ó. Então, menor amplitude, melhor desempenho. Porque as notas dele não ficaram muito acima nem abaixo da média, tá? Então ele teve uma regularidade aí. Já o Malcolm, né, variou 8, a amplitude de 8, quer dizer que ele tirou nota muito baixa, depois tirou uma nota muito alta. Então eu classificaria assim, dessa forma, tá? Mantenho o que eu disse na questão anterior. O Marcelo teve melhor desempenho do que o Malcolm. Tá? Então você escreve aí com as suas palavras. 6. Vamos agora calcular qual foi o desvio médio das notas de cada aluno em relação à média alcançada por eles, e para isso basta efetuar a diferença entre cada nota e a média dos mesmos. Complete a tabela abaixo. Bom, eu já fiz isso daqui, né? Já fiz isso daqui, já. Já fiz isso aqui no exercício 4, tá? Finalmente, podemos avaliar qual dos estudantes teve desempenho mais regular, baseando-se na média dos desvios médios de cada um. Então, como você viu lá, o desvio médio de cada um, o Malcolm teve o maior desvio médio do que o Marcelo. Portanto, o Malcolm foi pior que o Marcelo. Certo? Então, aqui a média. A média é a mesma, né? Vamos dar uma completada aqui, mas já fiz isso aqui no anterior, hein? A média é a mesma, o desvio aqui deu 3, amplitude, né? Deu 3,5, se eu não me engano, né? Amplitude, que é a diferença entre 7 e 4,5. Deu, deixa eu ver aqui. 7 menos a menor nota, 4,5. Deu 2,5 aqui, ó. Certo? Amplitude. Desvio médio, a diferença entre a média e a primeira nota. Desvio médio 2, a diferença entre a média e a segunda nota, deu 0.
Diferença entre a média e a terceira nota deu 1,5, né? 6,5 menos 8, 1,5. E depois, a diferença entre a média e a quarta nota deu 2. Não é isso? Deixa eu ver aqui. 8 menos 6,5 vai dar 1,5. 6,5 menos 4,5 deu 2. Tá? Lembrando que eu estou colocando aqui, ó, os valores positivos, tá? Positivos. Bom, desvio médio 1, nós temos aqui, ó, 2,0 menos 6,5, que vai dar o quê? Um número negativo aqui, ó. Menos, que eu vou considerar em módulo, tá? Põe em módulo essa porra aí. Porque você já sabe que se não tiver em módulo, vai dar 0 a soma aqui, tá? Então aqui em módulo vai dar 6,5 menos 2, vai dar 4,5. 4,5. E assim por diante. É só você pegar a média e subtrair esses valores das notas aí. É igual eu fiz no exercício 4, tá? Então no 4 eu acabei adiantando as coisas lá. Bom, acho que chega, né? Vou ficar por aqui então. Até o próximo vídeo com a próxima parte aí do caderno Aprender Sempre do quarto bimestre, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis.